Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Caminho da Aprovação. Hoje nós vamos tratar sobre a Lei de Crimes de Preconceito, Raça ou Cor, a Lei 7.716 de 89, que tiveram algumas atualizações aí ultimamente. Eu convido vocês a ficarem até o final do vídeo, onde a gente vai resolver algumas questões para massificar o conhecimento. E você que está prestando concurso e cai a Lei 7.716, vai conseguir assinalar o X no lugar certo. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Gomes e você está no caminho da aprovação. Roda a vinheta aí, diretor, vamos para a aula. Fala galera, então já vindo para nós aqui o artigo 1º da Lei 7.716, crimes de preconceito, e ali nele já trata que os crimes resultantes de discriminação, preconceito, raça, cor, etnia ou procedência nacional, eles serão sim tratados aqui por essa legislação, podendo aí gerar sanções, gerar uma série de punições. A gente vai ver agora no decorrer dessa legislação. Para quem está conosco aí no caminho da aprovação, sabe que essa aula é especial para quem está fazendo o concurso aí para a gente socioeducativo aqui para a SAP de Santa Catarina. E essa lei vai sim cair na matéria de direitos humanos e legislação extravagante aí para vocês. E é uma probabilidade altíssima. Então a gente tem que prestar uma atenção um pouquinho a mais aqui. Ainda sobre essa lei, eu friso com grande ênfase o artigo 2º-A, que é muito novo, é bem recente, e trouxe a injúria racial que havia lá dentro do Código Penal, lá no artigo 140, salvo engano, trouxe aqui para dentro da Lei 707/716. Então agora é crime de racismo, sim, injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. E a pena, aqui já vai o bizu para vocês anotarem, a pena é reclusão de 2 a 5. Reclusão de 2 a 5. Aliás, muitas penas aqui são reclusão de 2 a 5 anos. Bizu do caminho da aprovação, bizu aí do Gustavo para vocês aqui na lei 7.716, o regime é sempre de reclusão. Então grava. Falou em detenção, tá tentando fazer uma pegadinha com vocês. É reclusão. Tudo reclusão. Tá certo? Então a injúria que veio lá do Código Penal agora está capitulada aí. E ainda uma causa de aumento, aumenta da metade se o crime for cometido pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Então, concurso de 2 ou mais pessoas aumenta da metade. Fechado? Fica atento a isso. Seguindo a nossa caminhada, temos aqui a questão do 2 a 5, que eu já frisei para vocês. E quando vier a tratar das limitações, então, recusa ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negar ou impedir a inscrição e ingresso em estabelecimento de ensino público ou particular. Aí vem para nós a questão do 1 a 3, e a questão do 3 a 5, quando for em relação ao ensino. Relação ao ensino, aumenta um pouquinho, 3 a 5. Relação à privação de acesso em algum lugar, privação de acesso, vai para 1 a 3. Mas a grande parte delas é de 2 a 5. Lembrando sempre que aqui a gente vai tratar sempre de reclusão. Reclusão. Fechado? É uma lei simples de entendimento. Só precisamos gravar esses pontos que são cobrados nas provas e frisar que teve o entendimento do STF. Então, que agora a questão da homofobia, ela entra aqui na injúria racial, entra lá no segundo A da Lei 7.716. Então, homofobia, pelo informativo, pelo entendimento do STF, é um crime de injúria racial.
Então fica atento que isso está caindo bastante nas provas. Fechou, galera? E ainda vai vir para nós aqui dizendo que os efeitos da condenação são a perda do cargo da função pública para o servidor público, né, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 anos. Prazo não superior a 3 meses, desculpa. Prazo não superior a 3 meses. Não mais que 3 meses. O estabelecimento particular e a perda do cargo da função pública para o servidor público. Então é um crime bem grave, né, dado a série, infelizmente, de situações que a gente encontra aí no dia a dia. Perda do cargo da função pública. E o artigo 18 trata aqui dos nossos efeitos, trouxe aqui o símbolozinho de um efeito, para dizer que o 16 e o 17, que trata ali das perdas, né, os efeitos dessas condenações, eles não são automáticos. Não são automáticos. Não são automáticos, devendo ser motivado na sentença. Então, isso é bem importante, porque a gente vai finalizar essa aula falando da lei de tortura, que fecha aí para o DEAS e para a SAP, e lá sim tem efeitos automáticos da perda, a gente já vai ver lá. Então, cuidado com essas pegadinhas que eles fazem em relação às legislações esparsas, e você precisa dominar esse contexto aqui, fechado? Seguindo ainda, trata no 20A que os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 à metade, se for a injúria recreativa, né? Se for o racismo recreativo, racismo por descontração, diversão, recreação. Então, se ele for recreativo, ele vai ter o aumento recreativo, vai ter aumento de 1/3 à metade. Grava bem isso. E se for injúria e incitação, tá? Injúria e incitação ao racismo, o segundo A e o 20, vai ser aumentado também de 1/3 à metade se for praticado por funcionário público. Funcionário público. Se for uma injúria, lá do segundo A, ou se for incitação ao racismo, ali do 20, vai ser cometido, se for cometido por funcionário público, vai estar sujeito a aumento de 1/3 até a metade. Os dois aumentos aqui, de 1/3 até a metade, então fica mais fácil de gravar, tanto na injúria recreativa, no racismo recreativo, como também pelo cometimento de funcionário público de injúria ou de citação ao racismo. Fechou, gurizada? A gente vai agora para a lei de tortura e depois a gente vai fazer uma finalização aí fazendo umas questões. Lei de tortura, importante saber que constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental, né, com o fim de obter informação, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa ou em razão de discriminação racial ou religiosa. Tudo isso constitui tortura. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aqui sobre para 2 aliás, essas aqui são de 2 a 8. E aí uma questão importante até trazida por um dos alunos aí que estão conosco na caminhada, e a gente cresceu junto no conhecimento, verificando que essa submissão, guarda ou autoridade para submeter a castigo, já tem que haver um conhecimento prévio dessa autoridade. Tem que ter uma prévia autoridade, tem que ser prévio. Então, por exemplo, o cara já era chefe, ele já tinha um poder de guarda, ele já tinha autoridade sobre aquela pessoa. Não é algo, por exemplo, capturei alguém, fico torturando alguém que está na minha custódia. Não, essa custódia ela tem que ser prévia, já tem que ter um conhecimento. Fechado? Vai enquadrar sim em tortura, vai enquadrar nas outras situações, mas não nessa tortura aqui, que fala da manutenção sob a guarda ou autoridade. Fechado? Na mesma pena incorre
a pessoa que é presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei. E aquele que omite, então, tortura por omissão aqui, que omite, que se omite em face dessas condutas, ele vai ter a pena de detenção de 1 a 4. DET de 1 a 4 para quem se omite. Omitiu, DET de 1 a 4. Fechado? Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, quais lesões, Gustavo? Grave ou gravíssima? Grave ou gravíssima. Lesão leve? Não. Grave ou gravíssima? A pena é reclusão de 4 a 10. Se resultar morte, de 8 a 16. Então, 4 a 10. Se resultar morte, 8 a 16. E ainda aumenta-se de 1/6 a 1/3 se o crime for cometido por agente público, se o crime for cometido contra criança, gestante, idoso, deficiente ou adolescente. Então, olha quanta coisa importante aqui. Você tem que dar um print mental e gravar bem isso aqui. E ainda se o crime é cometido mediante sequestro. Então, tortura mediante sequestro. Tortura contra uma criança, tortura contra uma gestante, contra um deficiente, contra um adolescente, contra um idoso, ou cometida por um agente público, a pena vai ser aumentada de 1/6 a 1/3. Tá? Grava bem isso. E aqui o que eu estava falando para vocês anteriormente, que na lei de racismo não há a necessidade dos efeitos ali serem motivados na sentença. Aqui, no parágrafo 5º da 9455, a condenação acarretará a perda do cargo e a interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada. Então, tu perde o cargo, função ou emprego público, e fica o dobro do tempo interditado para não poder exercer esse cargo público. Fechado? Então, aqui não precisa ser motivado na sentença. O crime de tortura, a gente sempre fala lá do 3TH lá na Constituição, né? 3TH, para a gente gravar lá quais são os imprescritíveis e inafiançáveis. E um dos T aqui é o tortura, né? Então, tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Tá ligado? Isso aqui despenca nas provas. Fechado? Então, da nossa parte nisso aqui, era isso. Agora a gente vai entrar aí para verificar uma questãozinha para a gente massificar o conhecimento. Mas antes de nós resolvermos essa questãozinha aí, eu vou te convidar para se inscrever no canal, curtir nosso vídeo aqui para que a gente consiga cada vez mais produzir conhecimentos aí para vocês que estão nos estudos e a gente consiga crescer junto na caminhada. Compartilha também esse vídeo com aquele seu colega concurseiro para pegar esses bizus da 7716 que caem forte também da lei 9455 dos crimes de tortura aí. Fechado? Vamos fechar aí com a questão para a gente conseguir massificar esse conhecimento? Aqui a questão de 2024, bem atual, tá? E ela diz o seguinte: em meio a uma discussão sobre o estacionamento de carros no seu prédio, o Nestor, motivado por conhecer a orientação sexual de seu vizinho, ofendeu seu desafeto chamando-o de viadinho. Teve uma discussão no prédio e o Nestor xingou seu desafeto ali chamando-o de viadinho. Diante do fato, marque a opção que melhor descreve a tipificação da conduta de Nestor diante das regras do direito penal brasileiro. E aí, é injúria, preconceito, lá do 140, parágrafo 3º? Não, não é. Era até pouco tempo atrás, mas agora passou a estar enquadrado no segundo A da Lei 7.716. Então, injúria agora é racismo. Tá, mas espera aí, Gustavo. Ele falou viadinho, ele está falando da questão de homofobia. Lembra que nós vimos ali no começo da aula que a homofobia foi declarada pelo STF como sendo também o caso de injúria racial. Então, está abarcado aqui dentro. Então, injúria por motivo de discriminação ou preconceito, segundo o A da 7.716. Não é calúnia, não está imputando falso crime para ele, não é difamação, não é constrangimento ilegal. É sim injúria por motivo de discriminação. Vamos juntos na nossa caminhada aí
fica aqui mais vídeos em relação à SAP para você crescer e caminhar rumo ao lugar certo lá na prova, assinalando as questões e sendo um novo agente socioeducativo aqui em Santa Catarina. Um abraço!